Mas a culpa maior tem nome. E eu vou dizer, Carlos Eduardo Santoro, diretoria de futebol do Esporte Clube Bahia. Eu estou falando de pulga dependência, Luiz Teles, há 4 meses. Que resultado horroroso, né, família? Que resultado horroroso. Jogo abaixo do Bahia do primeiro tempo. Até achei que o Bahia conseguiu controlar bem o jogo. O Retrô não teve nenhuma chance. Né? Só a falha do Ronaldo, né? E aí virou moda. Goleiro do Bahia é sinônimo de falha, né? Marcos Felipe falha, entra Ronaldo falha, entra Danilo Fernandes não faz atuações seguras, aí entra Marcos Felipe, e assim sucessivamente, né? É um loop infinito entre os 3 goleiros do Bahia e a gente não tem segurança de maneira nenhuma. E assim, foi triunfo, mas foi um triunfo insuficiente, velho. O Bahia não teve uma atuação suficientemente boa, né, na noite de hoje na Fonte Nova contra um adversário fraco. Muito fraco. Né? No primeiro tempo a gente até controlou o jogo, teve menos ímpeto ofensivo, é bem verdade, mas controlou melhor a partida com a bola no pé. E no segundo tempo, para mim, foi o momento em que o Bahia esteve pior no jogo, na minha opinião. Né? Teve um pouco mais de volume, porque entraram alguns titulares ali, né? Ademir, Luciano Juba, William José, Everton Ribeiro, o próprio Eric Pulga, né? Alguns titulares entraram. Isso aumentou um pouco mais o volume do Bahia, mas não foi um time efetivo de maneira nenhuma. Não foi um time que conseguiu construir grandes oportunidades no segundo tempo. Né? Atuação muito abaixo da média no segundo tempo do Bahia. Resultado insuficiente e um resultado que vai deixar, obviamente, esse confronto em aberto para o jogo da volta. 2 gols que a gente entrega para o Retrô. O Bahia não pode, não deve, não tem como. Assim, já passou da hora da gente falar sobre isso. O Bahia não pode, um time de Série A não pode falhar tanto defensivamente como o Bahia falha, velho. O Bahia fez 3 gols no jogo e tomou 2. E os 2 gols que a gente tomou foram falhas defensivas. O primeiro gol foi uma falha do goleiro, individual do Ronaldo, e o segundo gol foi uma falha defensiva, no escanteio onde a bola fica viva na área, ninguém consegue afastar, né? Todo mundo dormindo. Então, não existe tomar um gol de bola parada da maneira que foi, não existe tomar um gol da falha de Ronaldo da maneira que foi. Faço um adendo aqui que, para mim, houve penalidade no lance em cima do Jean Lucas na área, pouco antes do escanteio, né, que gerou o gol do Retrô. Para mim, foi pênalti. Jean Lucas ia invadir a área para poder atacar a bola, e o defensor do Retrô, ele tá na direção, ele se desloca para outra direção para impedir a passagem do Jean Lucas. Para mim, houve pênalti, mas não foi por isso que o Bahia teve uma atuação insuficiente. A atuação insuficiente foi porque a gente não conseguiu fazer valer a nossa superioridade. Não conseguiu. E deixamos o Retrô vivo para o jogo da volta. Isso não faz de mim um engenheiro de obra pronta para chegar agora e falar: Rogério Ceni errou. Rogério Ceni acertou na escalação. Inclusive, eu acho que ele não deveria, por exemplo, ter colocado alguns jogadores que ele colocou. Eu concordei com o chat aqui ao longo de toda a semana. Juba e Pulga não eram nem para entrar em campo, velho. Você tinha o Zé Guilherme no banco para poder colocar no lugar do Iago, né? E você tinha ali no setor ofensivo a opção de você colocar Kaique, por exemplo, inverter o Kaique, deixar o Kaique pelo lado do campo, né? E você não precisava colocar necessariamente o Eric Pulga para finalizar o jogo, né? E aí agora o Eric Pulga sai machucado, o Bahia terminou o jogo com 10 jogadores e a gente não sabe se vai ter Eric Pulga, por exemplo, para o jogo contra o Sport, né? Então, o único erro de Rogério Ceni, para mim, sendo muito honesto, o único erro de Rogério, para mim, foi ter colocado Juba e Pulga para jogar o jogo de hoje. Não precisava. E eu não vou ser engenheiro de obra pronta de chegar aqui porque a gente só venceu por 3-2, né? Foi um triunfo magro. Eu não vou ser um engenheiro de obra pronta para chegar aqui e falar: Rogério Ceni errou. Rogério Ceni acertou. O Bahia foi insuficiente, né, dentro de campo, não conseguiu exercer a sua superioridade técnica. Porque o Retrô não jogou para fazer 2 gols, velho. O Retrô não jogou para fazer 2 gols. Não jogou. Os 2 gols do Retrô foram gols onde o Bahia entregou as oportunidades pro Retrô. Entregou. Pois é. E a gente não vai. A gente não sei. Eu não acompanhei o início, não sei se você falou de Ronaldo. Mas. Não tinha como não falar, né? O que sobra de coragem, né? Para poder fazer as coisas, tem ali também a falta de técnica e um grau de irresponsabilidade. É isso, Lula. Assim, eu não consigo chamar de coragem um lance como aquele, não, porque assim, velho, sabe que a posição de goleiro do Bahia é a posição que tá passando por um momento difícil, de insegurança, de desconfiança, faz o simples, velho.
Sabe um cara que fez o simples a partida inteira, por exemplo? O Gabriel Xavier. Teve um lance no primeiro tempo que apertou e tocou a bola pra fora. Faz o simples, velho. É jogo de Copa, é jogo eliminatório. Faz o simples. Aí ele pega, tenta dar um passe contra o sentido do corpo, com a perna ruim, pra inverter a bola. Não existe isso, velho. Errado. Assim, isso. O que sobrou de coragem, sobrou também de responsabilidade. E assim, a bola no pé ruim, desequilibrado, e havia uma distância do marcador. Que ali ele tinha tanta alternativa para ele fazer. Ele podia dominar de pé direito e tocar de pé esquerdo. Ele podia dominar de pé esquerdo e tocar de pé direito. Ele poderia, inclusive, ter parado a bola embaixo dos pés e esperado o jogador que estava vindo para cima dele. Tocado a bola de lado para o jogador que estava do lado dele. Acho que, se não me engano, Mingo. Era Mingo. Foi na minha frente ali, né? Eu vi o jogo ali no museu. E na minha frente, assim, na mesma hora, né? A reação foi tanta coisa que ele poderia ter feito com a bola e não a pior jogada possível. E lembra quando a gente comenta que os erros de Marcos Felipe estavam mais na parte psicológica do que na parte técnica? Eu tenho muito medo dos erros de Ronaldo estarem em ambos, sabe? Porque ali tem um quê né, de um erro técnico, né? Você tem que saber que você não pode correr riscos em certas atitudes, né? Quando você está desequilibrado, quando há distância do marcador, quando você não está com o seu pé preferencial. Então você tem que saber dosar isso. Então faltou ali um bom julgamento para aquela jogada e faltou qualidade técnica, né? Se você não tem a qualidade técnica para bater daquela bola ou mais embaixo, né? Para fazer ela ir por cima do jogador, ou ainda, né, de uma maneira mais firme, que a bola tivesse, sei lá, mais velocidade, o que fosse. Mas olha só, ele vai bater, olha a distância. Eu não posso reproduzir o vídeo, né, porque claro, pode ter direitos autorais, mas eu tirei só o registro, a imagem, né, a foto do lance. Claro, velho, olha chuta esta porra pra lateral. Simples assim. Várias atitudes, assim, ele poderia ter tomado. Mas aí, a atitude principal aí é você fazer o quê? Você tem que ganhar vantagem numérica, certo? Se o cara faz a cobertura pelo lado correto, e ele está vindo fazer a cobertura pelo lado correto, que é o lado do jogador que ficaria em vantagem ali, ficaria sem marcação. Pé bom, né? E no pé bom do goleiro também. Induziu o goleiro ao erro também. Mas é isso, mas assim, mesmo se não é teu pé bom, você vai parar a bola, você vai ajeitar a bola com vai se reequilibrar e vai isolar a bola para frente. Ou ainda, se o outro jogador não sair, por exemplo, Mingo aqui do lado esquerdo, né? Se eu não me engano é Mingo. Se o jogador não sair nele, né? Não sair nele, toca a bola em Mingo. E aí Mingo isola, né? E na pior das hipóteses, isola a bola de pé esquerdo para lateral, para cima. Não foi certo, Sérgio. Não foi certo. Não foi, Sérgio. Foi a pior. Velho, a gente aprende no infantil, velho, no mirim, jogando futsal, que você não vira uma bola, não investe uma bola na linha de passe do adversário. Pô. O adversário cortou a linha de passe. É simples, o adversário cortou a linha de passe. Ele tava com a perna ruim. Se ele tivesse, ao contrário, com a perna boa, para ele dar mais força na bola, tudo bem. Mas com a perna ruim não existe. E é o pé que a parábola favoreceria ele também. Você fazer o passe com a curva do pé direito, de dentro do pé direito, ele favorece dar esse passe. Com o pé esquerdo, você vai tirar mais a bola ainda do atleta que você está tentando passar e vai favorecer ainda mais o cara que estava fechando. Isso foi tudo errado. Foi tudo errado. Pois é. Né? Eu comecei comentando, você poderia ter parado a bola com o pé direito e tocado a bola, por exemplo, rasteira com o pé esquerdo, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, dependendo da ação do jogador que estava indo marcar, ou você poderia ter também parado a bola com o pé esquerdo e isolado com o pé direito, ou tocado com o pé direito para o lado de cá, né? Assim, o certo aí nessa jogada é ter parado a bola. E ter parado a bola, o cara marcou certo, isola, começa o jogo de novo. Mas ele fez a pior opção.
E assim, O excesso... certo era diminuir risco, velho. Diminuir risco ou era exato. para a bola, ou era para a bola, ou a bola do jeito que veio, ele jogava para lateral e reposicionava. É simples. É tão Que assim, simples quanto isso. Eu sou a favor dos goleiros correrem riscos, certo? Mas você vai correr risco dentro do que você consegue aplicar. Quando você está com o corpo equilibrado, quando você está, sabe, assim, aquele passe que você precisa acertar a velocidade do passe, né? Se você der um passe um pouquinho mais devagar, o cara vai terminar roubando. Aí você vai na sua categoria, na sua confiança, na sua técnica, fazer isso. Num momento como esse, você está desequilibrado. Você está com seu pé ruim. Você está vendo com o cara fazendo a marcação do lado correto. Então, o conjunto da obra era para você não fazer o que ele fez. Agora, sim, eu queria pontuar uma questão sobre Pulga, Lula, porque, para mim, essa lesão do Pulga, se confirmada, né? Eu acabei de ver aqui, inclusive, no Twitter. Peço desculpas porque pela televisão eu tive a impressão que foi uma lesão de tornozelo, de entorse, mas os repórteres aqui, né, Gabriele Gomes e também o próprio Yuri Santana falou aqui que realmente parece uma situação de lesão muscular e que ele vai fazer um exame amanhã para poder ver a gravidade dessa lesão. Ou seja, vamos falar a verdade aqui, Pulga não joga contra o Sport. Pulga não joga contra o Sport. Saiu chorando, mão na coxa, ele não vai jogar contra o Sport, velho. Não vai. Pode até ser um pouco leviano a maneira que eu tô falando aqui, mas não vai jogar. E acho até que não deveria. Não, acho que botar o cara no risco, no sacrifício, é pior. Eu prefiro que ele não jogue mesmo. Agora, essa lesão, Lula, além de colocar na conta do Rogério, que para mim, colocou o Pulga de maneira desnecessária, mas a culpa maior não é do Rogério, não. É também dele. Mas a culpa maior tem nome. E eu vou dizer. Carlos Eduardo Santoro. Diretoria de Futebol do Esporte Clube Bahia. Eu estou falando de Pulga dependência, Luiz Teles, há 4 meses. Eu estou falando de Pulga dependência há 4 meses. O Bahia não tem uma reserva para Pulga. Pulga está sendo submetido a um volume gigantesco de jogos, né? A um volume assim absurdo de jogos, uma minutagem gigantesca em campo, porque a gente não tem um jogador para aquela posição, velho. Não tem, e eu tô muito confortável para poder falar sobre isso, porque eu falo sobre isso há meses. Quem acompanha aqui o canal sabe do que eu tô falando. Nós falamos isso aqui há meses, que existe uma pulga dependência no Bahia. Há meses estamos falando sobre isso aqui. Temos que contratar um jogador para aquele setor. Quando o Pulga não joga bem, e eu não tô nem falando de lesão necessariamente, mas quando o Pulga não tá bem, quando o Pulga não tá num dia bom, a gente não tem nenhuma opção para substituí-lo. Não temos. Então, essa lesão tem um quê de Rogério Ceni, porque colocou o Pulga sem necessidade, e assim, é uma fatalidade, ele poderia botar a Pulga titular contra o Sport e com 20 minutos o Pulga sentir. Poderia acontecer também, né? Então, assim, eu boto na conta de Rogério pela não necessidade de colocá-lo, mas a parcela de culpa de Rogério não é nada, entre aspas, comparada com a parcela de culpa da diretoria. Não é nada perto da parcela de culpa de Carlos Eduardo Santoro. Não existe a gente chegar no dia 30 de julho e não ter um ponto esquerda reserva para Eric Pulga, velho. O cara tem quase 3 mil minutos na temporada e a gente está ainda em julho. A gente está ainda em julho. Luiz Teles. Rapaz, você só está querendo que eu assine embaixo das coisas que você está falando. Nesse caso, eu acho que você está certíssimo, velho. Certíssimo. Né? Falta ali, é a demanda que a gente vai falando. Falta um jogador jogar de lado de campo. Né? Acho até que as características não precisam ser a mesma de Pulga. Né? Na minha visão, tem que ser um jogador de força, né? Um jogador com um jogo mais físico, talvez mais arrasto, por exemplo. Não necessariamente, mas que jogue do lado de campo, seja atacante do lado de campo, e que a gente não tem esse perfil e falta, né? Hoje seria interessantíssimo poder fazer isso, né? Seria interessantíssimo poder fazer isso. E né, é muito complicado a gente falar em cima de algo que aconteceu que também tem ali seu grau de infortúnio, né? Mas quando acontece, quando é uma coisa que não é necessária, ela ganha um preço grande, mesmo sendo a sorte, mesmo sendo acaso, obra do acaso, né? Ela ganha um peso por ter sido feito uma coisa que era desnecessária. Assim, tô contigo, assim, né? Então você tem a situação de Rogério, mas tem também a situação de, em vez de Pulga, que fosse, ele teria a opção de botar um outro jogador ali para dar a qualidade que ele de repente ele queria dar. Se ele tivesse, ele teria colocado Pulga.
Acho que você foi pelo caminho certo. Eu acho que tem. É isso. Eu até fui olhar o banco, Lula. Nos graus de responsabilidade, eu peso um pouco mais em cima da construção, né, desse, como dizer assim, dessa sintonia final, né, de construção de elenco que não está acontecendo para o gol, para o atacante pelo lado esquerdo e para o zagueiro. Eu fui olhar o banco aqui, pô. Não tinha outro atacante de velocidade do banco. Não tinha. Foi aquilo que a gente discutiu. Seria manter Jota ou Vitinho. Aí eu comecei, mantém Vitinho. Mas, de fato, como ele treinou Jota de zagueiro, fazia mais sentido ele manter Jota. Né? Fazia mais sentido. Né? Pois então... Ele não tinha, do meio para frente, ele tinha Carlos Alexandre, Jota, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Pug e William José. Ele não tinha atacante, assim, de velocidade. Os velocidade que ele tinha, ele botou Ademir. E quando ele teve que tirar Lúcio Rodrigues pelo lado esquerdo, que já estava cansado, ele não tinha outra alternativa a não ser colocar Eric Pulga. Aí ele tinha duas opções. Ou ele colocava o Juba mais adiantado, mas ele ia forçar o Juba, e aí poderia acontecer com o Juba e não com o Pulga. Ele ia forçar do mesmo jeito. Ou ele poderia manter o Iago Borducci mais adiantado e colocar o Zé Guilherme ou o Juba mais atrás. Mas aí seria forçar o Juba do mesmo jeito. Então, assim, ele tinha outra opção? Tinha, mas era improvisação. Era improvisação que ele ia fazer. Ele ia ter que ir para uma situação de improvisação. Né? Ou pelo menos de um jogador que não tem as valências tão próximas, né, do que deveria ter, que é a questão da velocidade e tudo mais. Então, eu particularmente acho, velho, que essa aí, o Rogério Ceni tem uma parcelinha de culpa, sim, né, porque ele poderia ter feito poderia ter tomado uma outra atitude, poderia, né, não sei se o Lúcio, por exemplo, saiu por uma questão de minutagem, de repente ele poderia ter deixado o Lúcio um pouco mais, né, deixado o Lúcio ali sentir um pouco mais ali o jogo, mas, pra mim, é inadmissível. É inadmissível a gente chegar no dia 30 de julho e a gente perder um jogador por lesão porque ele tá com quase 3 mil minutos na temporada e a gente não tem uma reserva pra ele. Né? Como eu disse, não sou engenheiro de obra pronta. Falei a semana toda, falei antes do jogo começar. Quando a escalação sair, a gente inclusive acertou a escalação, tá? Só pra constar aí mais uma vez. Né? 100%, 11 de 11, né? A gente acertou os 11 jogadores. Eu vou dar esse crédito pra você que você acertou mais que eu por conta do posicionamento. E o posicionamento de Michel e de Nestor. Essa aí deu leiro, viu? Contra a Teles nessa aí. Mas, enfim, resenhas à parte, dentro do que a gente tinha em campo, velho, a gente tá falando de um Gilberto, que é um titular, o Mingo, que é um titular, um Acevedo, que é um potencial titular, né? Um Kaique, que muita gente perde no time titular, o Lúcio, que 2 jogos, 3 gols, parece que aparentemente voltou, né? Um Lúcio que voltou à tona, né? E os 2 gols foram de um grau de dificuldade até. O primeiro gol parece que não, mas na câmera que mostra, né? A bola tá praticamente dividida. Ele tá ali apertado pelo zagueiro. Ele deixa só a chapadinha do pé pra bola bater e entrar, né? Pra bola não subir demais também. Então foi um gesto técnico correto do Lúcio. E o segundo gol foi a finalização inapelável, velho. Ele tem o mérito de pressionar a marcação, de roubar a bola e finalizar no ângulo. Assim, o segundo gol é todo dele, né? Todo dele. Então, aparentemente, é um jogador que a gente... Se tem alguma coisa boa do jogo de hoje, Luiz Teles, é a aparente volta de um jogador importante no nosso elenco, que é o Lúcio Rodrigues. Eu acho que é a única coisa, no meu modo de ver, que a gente tem, né, que é um saldo positivo do jogo de hoje. De resto, um Ronaldo que mais um goleiro que não tem confiança, né, do torcedor. Então a gente perde a confiança em mais um goleiro depois do jogo de hoje, né? É um Acevedo que tomou um 3º cartão amarelo, não joga o jogo da volta, então ele vai ter que forçadamente mudar esse meio de campo aí. Não sei se colocar o Caio. Não sabia, cara, não sabia disso. Pois é. Acevedo tomou um 3º cartão por conta de um passe ruim de Everton Ribeiro. Acevedo teve que matar a jogada porque o Everton Ribeiro erra um passe bobo e a bola fica dividida e Acevedo tenta chegar na dividida e termina dando aquela briscada mesmo. O cartão foi correto, mas foi um lance que ele teve que matar a jogada por conta de um erro de Everton Ribeiro. Daqui a gente precisa pontuar isso aqui também. Então, assim, vai ter que ir com outro jogador, não sei se com o Jota, não sei se com o Rodrigo Nestor em primeiro, não sei se ele vai ter que jogar com o cara deixando mais minutos, e aí não sei como é que vai ser no jogo da volta, mas a gente perde, por exemplo, o Acevedo pro jogo da volta. Ou o Rezende, não sei, né? Pode ser também, já que tá perto de voltar, não foi relacionado hoje por pouco.